Eu queria, não daria para ser diferente, queria que você comentasse o resultado do que aconteceu ontem à noite, como você recebeu a reprovação da conta de 19, ao mesmo tempo o orçamento de 21, que aí sim impacta muito em você, no seu trabalho, se você também enxergou como voto de confiança, como até o pessoal da oposição está enxergando. Primeiro, ontem a gente teve a votação das contas do ano de 2019 e 2020 e o orçamento de 2021. Eu entendo que foi uma votação democrática, a maioria no Conselho, mesmo sendo apenas 2 votos, mas a maioria entendeu pela reprovação. Eu acho que a gente tem que acatar e ver que é um pouco mais, né, de desafio. A gente já tem muitos desafios nessa nova gestão e é um desafio ainda maior, né, com isso. Lógico que não é bom para a imagem do clube, mas é uma forma democrática, o Conselho decidiu assim e a gente tem que respeitar e trabalhar para melhorar o clube cada vez mais. Queria que você fizesse um balanção aí desses 115, 120 dias aí à frente do clube. O bicho era maior do que você imaginava, era do tamanho que você imaginava, sentar nessa cadeira era o que você imaginava, ou é mais tranquilo, ou é menos tranquilo? Eu acho que eu já conhecia muita coisa, né, do Corinthians, lógico, muito mais a parte voltada ao futebol, que é a área que eu atuei mais aqui dentro, mas eu já tinha um conhecimento, lógico que sentando aqui nessa cadeira, o ex-presidente sempre me falava isso, a hora que você sentar você vai enxergar muito outras coisas que estando na diretoria, em qualquer outra diretoria você não enxerga, lógico. Mas eu estou muito contente, assim, estou muito animado, feliz de estar ocupando essa cadeira com todas as dificuldades, mas contente pelo que pode ser feito, pelo que a gente já começou a fazer em 100 e poucos dias, como você colocou, e tudo que a gente pode fazer aí nos próximos 3 anos. Então eu estou animado, o Corinthians é muito grande, a responsabilidade de estar sentado aqui é gigantesca. Mas eu sabia da pressão, do tamanho do cargo, dos desafios que eu iria enfrentar. E lógico que com a questão da pandemia que segue, né, isso nas eleições, durante a campanha, e quando fui eleito a gente estava... o Brasil já enxergava e o mundo como o fim da pandemia, né, pelo menos a gente estava chegando, já tínhamos a reabertura de comércio, enfim, de todas as áreas da sociedade, né? O futebol já estava funcionando e já se falava, inclusive, em alguns estados em volta de público. Infelizmente, não foi o que aconteceu, então isso torna o desafio ainda maior, né? Iniciar a gestão e ter hoje, né? Nós estamos já no fim de abril, quase início de maio, ter uma situação tão triste e tão preocupante que a pandemia aumentou, né? A gente teve uma onda muito maior. Então isso aumenta os desafios, isso eu não esperava, né? Mas a gente está pronto para enfrentar isso. Eu estou satisfeito com a equipe que a gente vem montando, com as empresas que a gente já trouxe para auxiliar na nova gestão, na administração, para que a gente consiga transformar o Corinthians, que é na parte administrativa, que é o que o clube precisa nesse momento. Você citou a parte administrativa, financeira, vocês anunciaram agora como promessa de campanha cumprida, né, que foi os balancetes, aí pintou janeiro e fevereiro. No Azul até uma torcida recebeu de forma bem surpresa, que já um momento começo. Eu queria saber se a sua ideia de cuidar das finanças, de recuperar financeiramente o clube, se essa ideia você sente que já está enraizada na cabeça do torcedor, você já entende que a torcida já entendeu o seu recado, ou você acha que isso é algo que sempre tem que ir batendo e falando, porque isso é tão importante para o clube que merece ser sempre destacado? Ou você acha que o torcedor está com isso na mente já? Não, eu acho que o torcedor pensando... A gente trata de paixão, né? Futebol é paixão. E a razão, muitas vezes, ela não está presente, né? Então, eu acho que o torcedor, no seu íntimo, pensando, ele sabe que o Corinthians precisa disso nesse momento. Mas quando envolve a paixão, quando o time está dentro do campo, o torcedor quer ver seu time jogando bem, quer ver seu time vencendo, quer ver seu time conquistando títulos. E a gente sabe que isso vai ser uma dificuldade aí durante os 3 anos. O Corinthians vai brigar por títulos como sempre brigou.
Isso eu tenho colocado muito. A gente tem que iniciar a gestão dessa forma, nada não significa que mais para frente, com as contas melhores, com a volta de público, que o Corinthians passará a ter uma parte da receita da Arena, a gente não possa investir mais. Mas esse primeiro momento de gestão, até pelo momento que o mundo passa, né, que eu falei há pouco da pandemia, a gente tem que ter mais pé no chão, mais ainda do que era previsto quando eu fui candidato, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre falando, eu acho que a transparência vai ser um dos marcos da minha gestão e a sinceridade, né? Falar para o torcedor o que realmente precisa ser feito, o que vai ser feito, independente da pressão que a gente sofre aí no dia a dia, por muitas vezes o time não render o que o torcedor espera, e aí sim o que ele pensa em relação à paixão, é o time dele, é o Corinthians, é o time do povo, é o time que tem que estar sempre brigando, lutando e vencendo. Mas as vitórias não são sempre também só dentro de campo, né? A gente tem que conquistar agora um pouquinho também de vitórias fora, principalmente nessa parte financeira e administrativa. Eu até dividi três temas, basicamente a Arena, o clube e o futebol. Então vou só começar as coisas mais administrativas pelo clube. Vocês colocaram no orçamento, por exemplo, 70 milhões de venda de jogadores. Com euro a 6 e 7 tal, seria coisa de 10 milhões de euros tal. Você acha que é possível bater essa meta orçamentária pela qualidade dos jogadores? Isso vira uma necessidade mesmo? O torcedor já tem que ficar ciente se isso está no orçamento, é uma coisa que realmente vai precisar? Como que você pode passar o recado para o torcedor, já que existe um orçamento que é necessário pelo menos fazer 70 milhões em venda de jogadores? É bom falar desse assunto, né? O orçamento, para que o torcedor tenha isso claro, isso é um exercício, né, que o clube faz anterior ao ano, né, a gestão, ao ano do exercício, baseado no que ele prevê de receitas, o que a gente imagina de venda de atletas. Então, isso são suposições, né? São previsões, vamos dizer assim. Então, como eu coloquei, por exemplo, com a pandemia, a manutenção, né, a sequência da pandemia, da forma que está, o orçamento, sem dúvida nenhuma, terá que ser revisto, isso é previsto também, para que a gente possa tentar ter os números mais próximos do que a realidade que vai ser executada. Então, em relação a isso dos valores que o Corinthians preveu de 70 milhões de venda de jogador, é um valor baixo ou razoável, né, dentro do histórico de vendas que o Corinthians tem, mas é uma previsão. Já vi alguns torcedores, inclusive, infelizmente hoje, com essa quantidade de blogs, de informações que vêm de tudo quanto é lado e muitas vezes sem serem checadas e viram verdades. Depois a gente toca mais nesse assunto, que eu gostaria de falar também, mas já vi alguns torcedores nos criticando porque o Corinthians venderia, então, 3, 4 jogadores que estão para serem vendidos ou que podem ser vendidos só por esse valor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é colocado no orçamento como uma entrada de receita de vendas de jogador. Não significa que isso é um limite. Isso é um mínimo que o Corinthians pretende vender para que as contas fechem, né? Então, isso pode ser atingido, parte disso ou mais que isso, com a venda de um único jogador. Então, não significa que o Corinthians venderá seus jogadores só por isso. É legal deixar claro isso, porque já tinha gente imaginando que vai vender então o Vital por pouco, o Bruno Mendes por pouco. Que a soma toda só queremos atingir isso. Não é isso. É uma previsão, e inclusive muito pé no chão, que a gente tem pensado dessa forma, para que a gente não crie também uma expectativa muito grande e depois não cumpra o orçamento. Então, o orçamento a gente coloca também receitas, já até explicando isso, quando você olha o orçamento, você vê que o Corinthians chegaria às oitavas da Sul-Americana. Não que o Corinthians não pretende e não vê, e não se imagina e não vai jogar para chegar mais longe. Mas esse é o mínimo que a gente acha que é possível chegar para que a gente atinja aquele valor. Lógico que tudo que vier a mais é excelente, né? E também isso não é o Corinthians desacreditando do time que ele tem, jamais. Isso simplesmente é uma previsão de orçamento que a gente não pode prever. Exato, a gente não pode prever muitas receitas contando com resultados dentro de campo que a gente não sabe se vão ser obtidos e nem fora de campo, que, por exemplo, a pandemia nos mostra que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Até nesse lance aí da previsão, por exemplo, também espantou a torcida lá quando acho que foi o UOL que deu 100 milhões, vai buscar num banco e tal. Está na previsão, a gente viu lá, está no orçamento,
Isso está andando? Existe isso mesmo? Ou isso é para o futuro? Tem até dezembro para fazer isso? Queria só que você atualizasse essa situação do empréstimo bancário. Isso surgiu uma notícia que o Corinthians estaria fazendo empréstimo de 100 milhões, não me recordo nem com qual banco, isso não existe. O Corinthians busca novas receitas, isso é uma obrigação nossa e pelo tamanho do Corinthians é possível, né? A gente já mostrou aí no primeiro mês de janeiro, em 30 dias de gestão, conseguimos aí trazer 30 milhões de dinheiro novo, né? Com patrocínios, com mudança de posições no uniforme, com novas empresas que estão vindo, e isso tem muitas outras para vir, muitas parcerias que a gente pretende anunciar em breve, novos patrocinadores dos outros esportes, do feminino, do basquete, no futsal, como a gente tem trabalhado internamente, né, um marketing específico para cada área do clube, que a gente entende que isso também ajuda bastante a gente trazer dinheiro para o clube social e para os outros esportes. Então, isso é uma busca. Então, foi uma notícia, mais uma, né, das notícias que saem, que infelizmente a gente não sabe de onde e que acabam virando verdade hoje pelas redes sociais e a gente é cobrado em cima disso. Mas o Corinthians busca, lógico, investimentos, parceiros, fundos, não para empréstimo, mas para negócio, para soluções, para alongamento de dívida, renegociações com os credores, é o que a gente vem fazendo com a Falcone, aqui dentro na parte administrativa. A finalização aí, a gente está finalmente com a KPMG para que a gente faça uma reestruturação e uma renegociação de todas as dívidas e os compromissos nossos, que a gente alongue os prazos e reduza os valores. Então, junto com isso, a gente busca captar também dinheiro novo no mercado. Então, não é um empréstimo que vai ser feito, um dinheiro que vai ser usado para alguma coisa específica dentro do clube, isso não existe, mas existe uma busca gigante por novas receitas e não só por corte de receitas, né? O Corinthians é muito grande, a gente tem que diminuir o que a gente gasta e tentar aumentar o que o Corinthians tem a receber. Vocês têm o segundo maior contrato de televisão do país, de maior recebimento, muito próximo ali do Flamengo. O estadual acaba em 22 e o brasileiro em 23. Isso, ao mesmo tempo que abre uma perspectiva enorme para streaming, para outros recebimentos, vocês têm hoje um passarinho na mão que é muito grande, que é importante, uma receita. Eu queria que você já começou estudo sobre isso, se vai ser importante tentar manter o acordo atual e por mais que a Globo às vezes possa querer ou espalhar um pouco mais, pegar outra. Você já tem um estudo, vocês estão caminhando, vocês estão se preparando para esses dois grandes encontros que tem estadual um pouquinho menos em 22 e principalmente a Série A, essa possibilidade da Globo querer diminuir o valor. Como que vocês estão trabalhando, tentando se precaver quanto a isso? A gente vem já desde antes, né, de eleito, trouxemos o José Colagrossi, que é um profissional de mercado, especialista, vamos dizer assim, nessa área, já pensando nisso, né? A gente entende que as últimas negociações de contrato de televisão foram feitas, vamos dizer, com uma única empresa, no caso a Rede Globo, que comprou todos os direitos, né, relacionados às transmissões, tanto em redes sociais como em, vamos dizer, um streaming futuro, o pay-per-view, a TV aberta e a TV fechada, né, no caso do Sport TV, por exemplo. Então, a gente sabe que agora essa negociação pode ser feita em mais frentes e tem que ser feita em mais frentes. E que se a gente estiver preparado para isso, a gente vai conseguir aumentar as receitas em termos de direitos de transmissão. No caso, passariam a ser várias negociações, né? A gente teria aí negociações com a TV aberta, com TV fechada, com pay-per-view, com streaming aberto, com streaming pago, as redes sociais, mídias sociais. Então, quer dizer, isso é um leque muito maior que se a gente estiver pronto para negociar, a gente vai conseguir aumentar. E o outro lado, com certeza, está pronto para isso. Então, a gente tem que estar preparado para que a gente não perca a receita e sim aumente, que é possível. E por isso a gente tem montado um time de profissionais focado nesse lado de direitos de TV. E por isso trouxemos um grande profissional que é o José Colagrossi e estamos trabalhando também para trazer outros profissionais desse gabarito para essas áreas e para outras também do clube. Isso é uma coisa, então, que partindo do outro lado, quero uma redução. A conversa, vocês querem estar preparados para esse tipo
até de movimento contrário também, caso a TV queira falar com vocês? Sim, sem dúvida. A gente entende que a torcida do Corinthians sempre cresce, nunca deixou de crescer. A audiência que o Corinthians dá é gigante e sempre aumenta. E hoje a gente tem diversas outras mídias, né? Possibilidades de fazer dinheiro que não existiam há anos atrás, né? Com que essa parte toda digital, esse novo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, o Corinthians só aumenta e vai buscar uma receita maior do que ele tem hoje e tem motivos para isso, né? O tamanho de sua torcida, a exposição que causa aos patrocinadores, que entrega, né? Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter aí, nas próximas negociações, um dinheiro melhor e contratos melhores do que os que existem hoje. Você citou ali todas as modificações que tiveram na parte de patrocínio, entrou um dinheiro novo, né? Liberou a frente, aí trouxe a vitamina química. Agora abriu um espaço que acho que era da Lei Combustíveis que não está. Tem alguma coisa em andamento para essa ou por enquanto ainda não? Não, tem sim. Nossa pessoa tem trabalhado bastante. A gente tem recebido propostas de algumas empresas, né? A gente tem tido uma procura muito boa. Não uma procura, né? A gente foi para o mercado com novas propriedades, como eu coloquei. Hoje vamos dizer, uma forma de patrocínio 360 graus, né? Que a gente tenha a parte de mídias sociais, de streaming, de televisão, isso também pro patrocinador, para que a gente explore também e entregue na parte digital, que é um mundo novo e um mundo que pode trazer muita receita. Então, a gente tem tido muito sucesso nisso, já no início do mandato, em janeiro, e agora também nesses contratos que vão vencendo. No caso da Ali, existe ainda uma negociação com eles, e existe também outras empresas que a gente está em negociação para que em breve a gente já tenha aí um novo patrocinador ou a permanência deles, que foi uma parceria incrível desses anos, mas com valores melhores também do que os anteriores, sem dúvida nenhuma. Fez muito barulho aí recentemente o lance da, entre aspas, vaquinha lá, da ajuda da torcida. Acho que se você não deu sua opinião ainda sobre isso, o Colagoras tomou a frente ali com a Gaviões para conversar. Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa, qual que é o seu mundo perfeito nessa ajuda que a torcida pretende dar. Qual é o cenário perfeito na sua visão? Assim? Eu coloquei minha posição já em algumas entrevistas, coloquei pessoalmente aos torcedores, tanto da Gaviões da Fiel, como da Camisa 12, como da Estopim, Pavilhão, todas as torcidas que nos procuraram, e também a torcedores comuns, a conselheiros, a sócios, que a gente tem aí o convívio diário, né? Eu não sou a favor de doação de dinheiro, eu acho que o Corinthians é o que ele é pela sua torcida. A torcida já nos ajuda muito, a torcida que mais acompanha, que mais consome, que mais... E a gente tem produtos para isso, né? O Corinthians tem licenciamentos, o Corinthians tem parcerias como, por exemplo, do Banco BMG, do cartão, que cada conta aberta o Corinthians tem uma receita. E a gente também estuda, junto com o nosso marketing, novas ações para que a gente possa trazer mais dinheiro. A gente tem o nosso fiel torcedor também, que o torcedor pode estar em dia pagando, que isso ajuda bastante o clube. A gente teve, infelizmente, uma redução muito grande por conta da pandemia, não ter o estádio aberto, os jogos, para que o torcedor pudesse estar presente. E muita gente parou de pagar o plano. Então, acho que a torcida pode ajudar de diversas formas, mas não com doação. Acho que isso não é necessário. E cabe a nós e ao nosso marketing e à nossa diretoria desenvolver produtos e formas de que engaje a torcida e que o Corinthians tenha uma receita importante com isso e que nos ajude aí nesse momento difícil. A sua ideia, então, basicamente, é dar um retorno para o torcedor. Não só ele vir lá e querer ajudar com uma doação. O clube quer, de alguma maneira, retribuir isso, seja com produto, com serviço, com alguma coisa. Essa é a ideia de vocês. Eu acho que o torcedor ele já faz a parte dele, né? O papel dele tá bem feito, sempre foi. A gente busca aí um engajamento maior do torcedor, principalmente nesse momento, né? Que o país vive, que o mundo vive, que a economia vive e que o clube vive, né? Então, por isso, cabe a nós desenvolver produtos que atraiam o torcedor, que caibam no bolso do torcedor, para que o torcedor esteja satisfeito em consumir Corinthians e não doar ao Corinthians, né? Então esse é o caminho. A gente tem muitas formas de que o torcedor pode estar no dia a dia com a gente que vai ajudar o clube. E vamos criar outras, lançar outras. Então esse é o caminho. Acho que não existe a necessidade, não é por aí. O problema do Corinthians, lógico que existe, né? É um momento financeiro difícil, não só do Corinthians, isso eu gosto de deixar claro que isso é da economia e dos clubes de futebol do Brasil e do mundo. Você olha hoje aí
clubes do mundo todo com déficits gigantescos, né? Fecharam o ano de 2020 em prejuízos milionários, até bilionários fora do Brasil, né? Falando em real. Então, o Corinthians não é diferente, o Corinthians trabalha para que isso melhore, mas não é a doação do torcedor, e sim o envolvimento do torcedor, a confiança do torcedor no clube, a união dos torcedores, dos conselheiros, dos sócios. Acho que o Corinthians precisa disso agora, de uma onda positiva, de uma onda que acredite no Corinthians, que o Corinthians vai fazer um excelente trabalho, vem fazendo uma gestão responsável, uma gestão pé no chão, e que o torcedor estando junto, a gente só tem a crescer e chegar muito mais longe do que já chegamos. Você até cita, eu queria que você falasse como que está o trabalho de vocês. Toda vez que o torcedor lê algum tipo de processo contra o clube na justiça, se preocupa. Eu queria que falar o trabalho que o Herói está fazendo, o que vocês estão pensando. Eu falei rapidamente com o Herói esses dias, ele falou, cara, a gente fez um grande levantamento, mas eu não posso te passar detalhes ainda, nada. Eu queria saber qual é o trabalho, o que vocês estão prevendo para poder resolver, os acordos vão ser feitos, para poder tirar isso da frente e tentar um respiro até um pouco, porque isso respinga, claro, na parte financeira também. Sem dúvida. É um trabalho de primeiro, como você colocou, que ele já passou, né? O doutor Herói, nosso diretor jurídico, assim como muitos outros advogados que nos auxiliam aqui e trabalham no clube, ou voluntariamente, ou os contratados também. Primeiro, um levantamento de tudo que existe. A gente muitas vezes é surpreendido com processos de 1900 e alguma coisa, né? Que chegam aqui do nada e que estão há muitos anos na justiça, parado, e que acabam bloqueando, por exemplo, as contas, tendo penhora online. A notícia que chega também causa dano de imagem, isso nunca é bom, mas acontece, né, cara? E muita coisa, isso nós não temos, muita coisa é recente, muito pouca coisa são processos recentes, né? São processos aí de mais de 20 anos, 30 anos, às vezes, que chegam e nos surpreendem também com bloqueios. Então, esse trabalho que foi feito de levantar tudo o que existe, todos os processos trabalhistas, a situação deles, onde eles estão, né, em que estágio estão, para que a gente tenha isso também mais e que a gente, junto aí com as empresas contratadas, né, a gente possa sentar com esses credores, conversar, renegociar, reparcelar, vamos dizer assim, fazer um novo parcelamento dessas dívidas, para que a gente não tenha essa surpresa e para que a gente cumpra esses compromissos que não deixam de ser, por mais que sejam de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, compromissos que o Corinthians precisa honrar. Até nesse lance de processo, eu queria que você falasse só um pouquinho do Jô. Te preocupa alguma coisa que ele lança na FIFA? Pode ser que o torcedor tenha uma notícia ruim, pode demorar 2, 3 anos, ela pode vir a acontecer, ou vocês estão tranquilos? É difícil falar? O que poderia... Assim, quando a gente trata de julgamento, né, de juízes, de uma sentença que pode ser dada, agora, tudo isso foi analisado antes da chegada dele, né? O Corinthians tem muito claro, isso noticiado por vocês e por todos aí durante esse período todo que o Jô esteve fora, e noticiado depois, o Corinthians, o Jô foi mandado embora por justa causa do clube que estava no Japão, e depois de 3 meses ou 4, não lembro exato o período, acho que ele foi mandado embora em fevereiro e chegou no Corinthians em maio, se eu estiver errando aí por alguns dias ou um mês. Ele foi demitido por justa causa e o Corinthians encontrou um jogador livre, com o seu passe livre, tanto que ele foi registrado pelo Corinthians. Então a gente entende que o Corinthians não tem absolutamente nada a ver, e isso não é uma posição do Duílio hoje, presidente, mas sim dos advogados também, e não hoje, no momento em que ele foi contratado. Então a gente entende que não, mas é um julgamento, né? Então a gente tem que estar preparado. O Corinthians vem, como foi envolvido pelo clube japonês na ação, que para mim é um absurdo, não tem absolutamente nada a ver, mas o Corinthians vem se defendendo e o processo vem correndo dentro da FIFA. Então a gente aguarda. Eu imagino que não vamos ter, até por isso que eu coloquei, você contratar um jogador que foi mandado embora por justa causa 3 meses antes, qual envolvimento você tem na saída dele no clube? Inclusive, ele não saiu porque quis, não foi ele que abandonou, ele foi mandado embora e por justa causa. Então, entendemos que não temos nada a ver, mas vamos aguardar. Mas a gente vem se defendendo, vem acompanhando a ação e entende que é um problema entre Jô e o clube japonês. Até está terminando esse lance aí, pelo menos essa parte aí do clube, que eu queria que você falasse só do departamento feminino, que é o departamento elogiado, que anda, ele parece andar sozinho, né, de tão
tudo dá muito certo para as meninas em campo, fora dele. É possível melhorar ou a preocupação de vocês é de tentar manter esse padrão que virou uma referência do Brasil, todo o futebol feminino do clube? A gente tem feito, desde que eu assumi, né, e no nosso orçamento, uma redução de despesa aí que a gente pretende, no mínimo, atingir 20% em cada setor do clube. Alguns já atingiram e passaram, outros estão próximos, mas de maneira geral, acho que a gente já deve estar atingindo os 20% de forma global. E o futebol feminino não, foi o único esporte e o único departamento que a gente não fez redução, pelo time ter sido campeão dos últimos brasileiros e o time ter 2 Libertadores esse ano, né? Infelizmente a primeira já foi, isso 2 Libertadores por ter sido campeão em 19 e em 20 do brasileiro, né? Só para ficar claro para o torcedor, então infelizmente a primeira foi, e a outra agora atual não ganhamos, sendo eliminados nos pênaltis, com uma campanha maravilhosa, sem derrota, quer dizer, isso faz parte, é o futebol, mas foi o único departamento que a gente não reduziu por isso, mas não pensando em ganhar título, mas porque nós conseguimos, em vez da redução, trazer novas receitas. Então isso, no fim, se equipara, vamos dizer assim, uma coisa comporta outra. Os novos patrocínios que chegaram, a gente terá aí uma redução maior do que os 20% na conta final, vamos dizer assim. E tem novos parceiros chegando também. Das outras partes todas, a gente teve redução. E quanto à sequência, a gente vê que o trabalho é muito bem feito, é o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, uma gestão muito bem feita pela Cris. Nosso treinador Arthur também é um excelente técnico, a nossa equipe, quase todas as meninas na seleção brasileira. Então a gente pretende manter o investimento e aumentar quando possível, né? Então trabalhando sempre trazendo novas receitas e novos patrocinadores. Queria que você desse o atual estágio do CT da base. A torcida sempre... Porque não teve aquela inauguração que vai lá o presidente, todo feliz inaugurar, ou seja, a coisa ainda não está tudo ok. Quando você acha possível, com essa redução de despesa, não vai ser ainda este ano a inauguração completa, com hotel, tudo. Queria que você desse uma atualizada, só para o torcedor saber. Eu acho que, eu não sei o motivo de não ter tido, acho que pelo fim do ano conturbado na gestão anterior, mas a gente já vem usando, né? O CT já há mais de um ano, ou aproximadamente um ano, as categorias já treinam lá. Ele está pronto, né? A gente tem hoje só em obras a parte de alojamento, mas a parte toda de campos, vestiários, academia, fisioterapia, tudo que envolve o dia a dia do trabalho do futebol está funcionando muito bem, ficou muito bonito. O Corinthians hoje tem um CT para os departamentos de base no mesmo nível do CT do profissional, com tudo que existe de melhor. E isso vai nos ajudar muito aí no futuro, né? Na captação de atletas, na formação dos atletas. O que falta hoje é o alojamento, que iniciaram-se já as obras, numa velocidade não rápida, pela falta de recursos, mas que a gente vem trabalhando em cima. Eu acho que até podemos fazer uma inauguração dele, eu acho que é interessante, eu não sei se você já esteve lá, se já fizeram matéria, então acho que é legal a gente pensar nisso para que vocês mostrem para o torcedor, porque é uma coisa de dar orgulho mesmo, né? O Corinthians hoje tem uma estrutura excelente no profissional e também na base. Isso, com certeza, já está refletindo nesses meninos que chegaram hoje no profissional, que estão lá conosco e para o futuro, com alojamento, então, coloca o Corinthians aí em condições muito melhores de captar atletas, que hoje é uma dificuldade que a gente tem de trazer jogadores de fora do estado ou da cidade. E a preocupação muito grande de alojar em qualquer parte, então por isso o Corinthians acaba trazendo muito menos atletas do que poderia. Entrando na Arena, eu queria que você só atualizasse, por favor, o acordo da Caixa e o da Odebrecht, como que o clube aguarda as duas partes e como o atual estágio dos dois principais pagamentos para a quitação do estádio. Isso é a mesma resposta que a gente vem dando desde o presidente Andrés, do ano passado para agora. Acaba aparecendo alguma coisa que não acontece, mas está tudo certo para que a torcida fique tranquila. Com a Caixa Econômica, como o presidente Andrés já vinha colocando no fim de seu mandato, já foi resolvido. O Corinthians aguarda agora simplesmente um contrato com a Caixa Econômica Federal, com as condições que já até vazaram na imprensa há um tempo atrás, que o Corinthians tem 560 ou 70, números exatos, mas milhões para pagar a Caixa.
junto com a venda do name right de 300 milhões por 20 anos, corrigido com o IGPM. Hoje o número já ultrapassa 360 milhões, se eu não me engano. Então esse dinheiro vai diretamente para a Caixa e o Corinthians terá um novo parcelamento, que o estágio hoje é simplesmente de contrato. É um negócio muito grande, envolve mais de uma parte, então por isso essa demora. Envolve o fundo, o Arena, envolve o Corinthians, envolve Caixa, envolve o Odebrecht. Então tudo isso, para que se ponha isso no papel, que se faça um contrato, os valores são muito altos também, então existe uma demora, mas mais de parte burocrática. E o Corinthians terá aí 250 milhões, mais ou menos, 260 milhões para pagar em 20 anos, não pagando agora o ano de 2021, não temos uma carência, vamos dizer assim. Infelizmente, o Corinthians hoje, com a pandemia e a Arena fechada ao público, seria uma receita que estaria vindo para os cofres do clube e iria ajudar demais, sendo que o próximo pagamento é só em novembro de 2022. Então a gente até te perguntar isso vai ser postergado ou simplesmente o clube deu azar e poderia estar fazendo o seu colchãozinho e não está fazendo? Não, eu acho que não. Sim, azar nesse sentido, sim, porque a gente já podia ter o público, né, infelizmente. Mas também essa carência também é pensada e foi negociada também pensando que a gente poderia não ter público nesse período. Então, lógico que se tivesse, quanto mais rápido a gente tiver, melhor será para o Corinthians, mas está previsto dentro Na teoria, o clube não poderia estar fazendo o colchãozinho dele para poder chegar a parcela lá em outubro, novembro de 22 e está até sobrando dinheiro para a primeira parcela e não está podendo fazer isso. Isso não dá para ser postergado. Vocês já pensaram na carência exatamente se desse alguma coisa, é isso, né? Perfeito, exato. Mas mesmo assim, dentro da conta, a gente tem uma conta, vou falar uma conta aproximada, porque a gente não consegue prever um exercício de previsão. Isso aí volta na história do orçamento, né? Que a gente está prevendo uma receita, mas a gente não consegue prever exatamente o que a Arena vai faturar. Mas eu entendo que assim que voltar o público a gente terá casa cheia, como sempre teve. A Arena hoje, acho que, se não me engano, na história dela tem 32 ou 33 mil torcedores de média, né? Quase 33. Isso, de média de público, isso é maravilhoso, né, dentro do futebol brasileiro, e eu imagino que a gente vai ter isso maior ainda na volta ao público, pela saudade, pela vontade do corintiano de dar próximo ao time. E também pelas coisas que vêm sendo feitas na Arena, né? A gente trata a Arena nessas contas que foram feitas como dinheiro de bilheteria, que o Corinthians teria aí pelo menos na conta feita hoje, pensando na receita que era anterior, de 50% do que fatura. Então a gente tendo para pagar essa parcela no fim do ano de 2022, mesmo não tendo sido feita essa reserva, esse colchão que você colocou, a gente vai ter condições de pagar lá na frente e ainda com receitas que virão para o clube para que a gente possa amenizar aí a parte financeira. Mas a gente pode ter uma receita muito maior, né? A Arena hoje ela tem outros negócios lá dentro, né? Mesmo com a pandemia, infelizmente, muitos torcedores não puderam conhecer, mas existe já agora um bom restaurante, pizzaria, choperia, uma clínica de saúde, salões de beleza, uma universidade funcionando, uma academia e outros negócios que vêm sendo implantados aí, que estão em fase de contrato e que em breve vocês vão conhecer. Então isso pode melhorar ainda mais a receita e que a gente fique com um percentual maior do que 50% no futuro até que a gente pague a dívida. A Hypera, tem até o pessoal de oposição falando, a dona do Emirates nunca pagou nada ainda para o clube, isso ainda não caiu o primeiro pagamento? Quando que começa? Porque ela foi anunciada no 1º de setembro, eu queria que você só atualizar, ela tem que começar a pagar a parcela lá, que vai ser parcelas anuais, né? É só 22 ou é 21? Não. Cara, a gente volta sempre nisso, né? Pessoas de oposição falando, é o que a gente escuta muito por aí, às vezes em notícias de alguns jornalistas ou blogueiros ou sites ou Instagrams da vida, rede social de maneira geral, mas sempre uma pessoa ligada ao presidente, uma fonte próxima a alguém. O Corinthians já pagou a primeira parcela, já foi paga diretamente da Hypera à Caixa Econômica no início do ano, conforme previsto em contrato, né? Então, já foi feito, o dinheiro não vem para o Corinthians, isso é de conhecimento de todos, tanto do torcedor, que isso foi muito anunciado, que vai direto para a Caixa, assim como principalmente aos conselheiros ou oposição. E acho que está na hora
como eu coloquei, né, da união dos corintianos. E isso nos deixa chateados, preocupados pelo tudo que é feito, né? As pessoas hoje falam sem nenhum tipo de responsabilidade, inventam notícias, postam, essas notícias viram verdades. A gente é criticado diariamente por coisas que não existem. E isso é triste de ver, vamos dizer, é um triturador de reputações nessas redes sociais. Acho um absurdo o que tem sido feito. Todos hoje, muito pouca gente tem responsabilidade e assume o que fala, né? Então, como você colocou, né, quem está aqui dentro sabe que a Hypera já pagou uma parcela para a Caixa, mas muitos ainda falam que não existe acordo, que não existe nem name rights. É assim, infelizmente, só prejudica o Corinthians e a todos que querem o bem no clube. Pelo balanço, vocês tiveram que ajudar as finanças a fechar ali em 15 milhões a do estádio. Vocês fazem uma previsão, ainda como sem público, vai ter alguma coisa, vai ter uma ajuda parecida? Vocês já estão prevendo algo, uma ajuda parecida nesse sentido, até um pouquinho maior? Porque ainda teve jogo até março, pelo menos, né, em 2020. Então, desse ano pode acontecer de não ser nenhum jogo. Já está sendo previsto uma possível ajuda? Previsto no orçamento, né? A gente tem que prever os custos da Arena sem público. O Corinthians tem que arcar, porque a gente joga lá, existe uma despesa de manutenção que não é baixa, o estádio é muito grande, existe todo tipo de despesa, né? E o estádio parado também, a gente tem que estar sempre cuidando, porque manutenção, isso pode depois lá na frente acarretar um custo muito maior. Mas o Corinthians tem que arcar, né? E está previsto no orçamento. Mas a gente torce e espera, não pelo futebol, nem pelo público, e aí nem pela situação do Corinthians, mas pela população, que tenha vacina logo, que todos se vacinem, que a gente possa conviver em todos os setores, né? Todos passam por esse momento, não é só o Corinthians, não é só a Arena, não é só o futebol. Queria que você só atualizasse o sócio-torcedor, quanto foi a queda, todos os clubes tiveram queda, eu queria saber o número, se você tem alguma coisa mais atual aí de quantos sócios estão em dia. Vocês estão reativando agora em maio o plano lá, o Minha Paixão, um plano de R$ 9,90, mais popular ainda, para que as pessoas possam ajudar mais ainda. Queria que você desse só uma atualizada aí. A gente teve uma queda muito grande, eu não vou exatamente, são muitos números, Rodrigo, mas na cabeça, mas foi uma queda muito grande. Se não me engano, chegamos a 16 mil pagantes, né? O mínimo que chegamos aí, mas chegamos a ter mais de 100 mil já, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem falado do torcedor apoiar, do torcedor estar junto, do torcedor participar. Nesse momento, principalmente, que o Corinthians passa, fomos para 16 mil pagantes, né? Isso é uma receita também que faz falta. A gente entende que o torcedor que sempre pagou, ele tem também e pagava para ter a sua prioridade de ir ao estádio, mas o fiel torcedor, sem poder ir ao estádio, também tem outras vantagens. O que cabe a nós, como eu coloquei, que a gente vem desenvolvendo e trabalhando em cima de novos produtos, e o nosso marketing está 100% em cima disso, reativando planos mais baratos, mas também criando, vamos dizer, novidades, né? Entregas ao torcedor, para que o torcedor também não pague só pensando em ir ao estádio, né? Para que ele tenha também conteúdos exclusivos, para que ele tenha vantagens em clube de vantagens, em produtos, em diversas outras coisas que não se resumam só à prioridade na compra do ingresso, né? E descontos para aqueles que têm mais pontos. Então, é uma pena, né? Isso atrapalha bastante. Mas aí nós temos que usar a criatividade aí para entregar para o torcedor algo que ele se sinta com vontade e feliz em pagar, para que ele tenha um retorno legal, um conteúdo legal, uma entrega boa e que ele pague isso com muito gosto. Entrando na reta final já aí, só fechar com o futebol, hoje o Corinthians está com 20 jogadores emprestados. O torcedor às vezes se preocupa, tá pagando, todo mundo paga o salário, paga... Eu queria só que eu sei que você não vai ter certinho, mas basicamente de quantos jogadores o Corinthians está tendo que arcar realmente com o salário, você tem um percentual lá, sei lá, 30%, 50%, para que o torcedor entenda um pouco esse processo de jogadores que no momento não deram certo e que é necessário não deixar os caras parados. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Bom, isso é legal também de esclarecer, né? A gente escuta muita coisa por aí. O Corinthians, qualquer clube, e o Corinthians não é diferente.
contratação boa é aquela que dá certo, né? Então, muitas vezes você acerta, muitas vezes você erra e muitas vezes o julgamento vem rapidamente até antes de se dar tempo, né? Eu tenho falado muito isso, que eu sou completamente contra essa cultura de jogador descartável. Times hoje também descartáveis, o time serve hoje, não serve amanhã, o jogador hoje é craque, amanhã ele é um perna de pau, e não é assim, né? Muitas vezes ele demora para se adaptar, ele é um ser humano, ele chega em outra cidade, ele vem com a sua família, ele tem que acomodar os filhos, a esposa, a escola, tem diversos fatores, é um ser humano como nós todos, né? Então, qualquer um aqui que já teve que mudar de cidade, ou já mudou de emprego, ou já mudou de país, existe uma adaptação. Então tem jogadores que chegam e o Corinthians é muito grande. Então não é fácil jogar no Corinthians, isso a gente fala, não porque é o maior de todos, mas é porque, e não é porque o estádio está sempre lotado. Dentro do estádio nós temos 90 minutos a torcida cantando e apoiando. Isso ajuda demais. O problema do Corinthians é que o Corinthians é tão grande que o cara não consegue sair de casa. O porteiro cobra ele, o zelador, o vizinho no prédio, no elevador, ele vai buscar o filho na escola, ele é cobrado, o filho dele é cobrado na escola, a esposa vai no salão de beleza e é ofendida muitas vezes. Então tudo isso envolve na adaptação de uma pessoa em qualquer emprego e no futebol é igual. A gente tem exemplos de jogadores que chegam e na primeira partida vestem a camisa e você já olha e fala, pô, esse aí vai jogar no Corinthians. Tem outros que você demora 2 anos para enxergar que ele vai ter condições. A gente tem muitos exemplos. Eu gosto de falar sempre de Rodriguinho, que eu estava na chegada dele em 2013, depois me afastei e vi ele fazer sucesso em 17 e 18 quando voltei. Então ele foi emprestado 3 anos, se eu não me engano, dos 4 primeiros anos da Grêmio, para a Arábia. Grêmio, foi para a Arábia, voltou e foi render em 2017 no Corinthians, fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, Paulista, depois em 18 novamente, que já foi campeão. Então é um exemplo muito claro, Danilo, que falávamos há pouco. O Danilo é um cara que tinha faixas e faixas, ele era visto como São Paulino, lento, que não tinha raça, que não tinha cara do Corinthians. O Danilo conquistou tudo no Corinthians, mas demorou. O Romero ficou, se eu não me engano, 1 ano e meio, 2 anos treinando sem jogar, depois virou ídolo da nossa torcida. E assim vai, são diversos exemplos, né? Lógico, e tem muitos exemplos também de que não deram certo, ficaram esse tempo e tiveram que sair. Então, quando você traz o jogador, ele não vai bem, não se adapta por diversos motivos, como a gente colocou, e você empresta. O caso do Rodriguinho é um deles. O caso hoje do João Vitor. O João Vitor, nosso lateral, foi emprestado, jogou no Goianiense, tinha ido para a Inter de Limeira, foi para o Atlético Goianiense e voltou mais maduro e hoje é um jogador que tem uma projeção muito grande. Lógico que ainda é cedo, fez poucos jogos, a gente tem que saber também o tamanho da cobrança e a expectativa de colocar em cima dele, mas isso é um exemplo muito claro, né? O Gustavo, que saiu, foi para jogar no Fortaleza, depois voltou, foi vendido, o Corinthians teve um lucro importante na sua venda e nos ajudou também dentro de campo. Então isso acontece. Quando você não tem no mercado um clube interessado no jogador que você não está utilizando ou interessado que não tem condições de pagar o salário completo, nós temos a opção de deixar o jogador treinando no Corinthians em separado, pagando 100% do salário dele, ou emprestar para alguém que pague 100%, ou vender por um bom valor. Mas você só faz isso se você tiver a outra parte. Se você não tem um interessado em pagar o salário dele integral, se você não tem um interessado em vendê-lo, e se o seu treinador ou no seu dia a dia você tem outras peças e ele não se encaixa, você vai deixar ele treinando em separado, desvalorizando o patrimônio do clube, o investimento que o clube fez. É uma pessoa que está ali também, que a gente não pode esquecer, que tem uma vida, tem uma carreira pela frente. Então o Corinthians entende que isso é um investimento também, você pagar parte do salário. É lógico que não é o ideal, é lógico que não é o que o Corinthians busca. A gente tem um exemplo agora recente do Everaldo. Esse ano quase não jogou, seguramos para não pagar o salário, porque a gente queria vender, não conseguimos a venda. Os valores que vieram não eram interessantes. Para pagar o salário integral também, os clubes que estavam dispostos, nós entendemos como um projeto futuro, como uma valorização, também não seria interessante. E seguramos ele aí, nós estamos no mês de abril e acabamos de emprestá-lo. Então isso também gerou um custo muito grande, sem que o jogador atuasse, sem que ele estivesse numa vitrine e também brecando a carreira dele. Então por isso o Corinthians resolveu emprestar. Agora, em números específicos,
Tem alguns que o Corinthians paga 20%, paga 30%, em outro caso paga 50%, e muitos que o clube que tomou o empréstimo paga 100% do salário dele. Mas existe por essas situações. O Corinthians, e não o Corinthians, isso é o mundo do futebol, é o mercado do futebol. A gente vê muitas vezes o torcedor que critica isso, ou o jornalista que critica o Corinthians pagar um salário, nos criticar também por não tentar trazer um grande jogador de fora que está encostado, por exemplo, num clube chinês, e que o clube chinês pagaria a maior parte ao total do salário. É por isso. Ou um Barcelona, um Real Madrid que contrata um menino novo, como um Renier, bom, diversos exemplos. Vinícius Júnior, acho que não chegou a sair, ficou no Real Madrid B. Mas vários outros contratam jovens atletas, eles não estão rendendo naquele momento, são emprestados com salário pago pelo clube, pensando no futuro do atleta, no retorno dele mais maduro ou na sua venda futura. Então isso é uma prática normal no futebol. Infelizmente, às vezes demora para o jogador se firmar e infelizmente a contratação não dá certo. Mas a gente tem então, para evitar isso também, é reduzir cada vez mais o número de contratações, tentar cada vez mais diminuir a margem de erro, mas isso vai sempre existir. E você tem também os atletas que sobem da sua base, que podem não estar prontos ou não estar nos planos do treinador e que tenham ainda um tempo de contrato. Então você não pode hoje mandar um jogador embora e você tem que pagar o contrato todo dele. Qualquer rescisão hoje você paga 100% do contrato. Então não é simples como falar, manda embora, tira, diminui. Não, a gente tem que... Existe todo um processo e um custo para isso, né? Até dentro dos exemplos que você deu de reviravoltas, porque tem muita gente que já colocou ali como certeza que o Jonathan Cafu está emprestando, mas esse não vai vingar nunca. Você segue com esperança que esses emprestados, como ele, por exemplo, possam voltar e ir bem no Corinthians ainda? Sem dúvida nenhuma, ou ir bem no Corinthians ou que o Corinthians tenha um retorno financeiro e recupere ou até tenha um lucro em cima do que foi feito. É lógico que todos os jogadores contratados a gente está pensando no desempenho dele dentro de campo, mas quando isso não é possível, a gente tenta também recuperar o dinheiro ou até ter algum lucro em cima disso. Acredito sim, como vou dar exemplo agora do Gustavo Silva, o Mosquito, foi emprestado. E quando voltou agora, fomos muito criticados. Hoje ele é um jogador que nos ajuda, um jogador que vem evoluindo bastante, oscila um pouco, como todo o nosso time hoje. Mas é um jogador que pode nos ajudar. Outro dia, acho que uma matéria de vocês sobre o Janderson, que o Corinthians poderia ter pego ele de volta. O Janderson, quando estava aqui, a gente era muito criticado que ele não tinha condições de jogar no Corinthians. Ele tem condições, mas ele está amadurecendo. Ele foi jogar no Goianiense, fez um bom ano. Agora continua lá, é titular do time, então a gente vê a evolução, ele vai poder ajudar o Corinthians se o treinador que no momento estiver quiser utilizá-lo, senão ele também vai ser ele é um patrimônio do clube e pode nos dar um retorno financeiro. Então exemplos como esses a gente tem diversos todo dia no futebol e não só dentro do Corinthians. A gente quase nunca vê propostas de jogadores do Corinthians, né? Tem o lado que eu imagino que seja bom para vocês, que é do tipo, eu não trago muito barulho nesse cara, ele também não vai me cobrar um aumento de salário, nada. Ao mesmo tempo o torcedor fala, será que ninguém do meu elenco presta? Ninguém desperta interesse em ninguém? Tipo, o cara vê o São Paulo com proposta, o Palmeiras fala, não é possível que ninguém tem proposta, né? E eu só queria saber, chegaram algumas propostas oficiais para vocês mesmo, e que vocês optaram por não receber, se sabe da do Vital, por exemplo, mas são muito poucos. Outros jogadores, é verdade que chegou uma, por exemplo, pro João Vitor, já oficial também, que vocês não quiseram. Queria que só você mostrasse para a torcida que o quanto sim teve interesses oficiais e que vocês, por motivo que vocês acham, valor baixo, clube não interessava, o jogador não quis, não deu certo. Existe muita coisa no futebol interno, né, dentro de um departamento de futebol que fica ali dentro. Mas também, Sônia, existe muita especulação, existe muito empresário que planta. Então, você citou a proposta do São Paulo que tem, ou do Palmeiras, ou do Corinthians, ou de qualquer clube. Existe propostas chegando milionárias para todos os jogadores, quase que todos os dias, que são plantadas por empresários para valorizar o passe, ou para pedir um aumento, ou para arrumar uma melhor condição de alguma coisa. Então, existem todos os lados, né? Agora, o Corinthians, sim, recebeu algumas propostas. Muitas vezes a gente segura por não ser oficial ou por não expor
algum momento por uma competição ou por não ser e ser alguma coisa plantada por empresários, que isso é uma forma normal de trabalho, né? E faz parte do jogo, porque ele está valorizando o produto que é dele, tentando valorizar em cima de uma proposta que na maioria das vezes não existiu, e se existiu ela é sempre colocada um valor 3, 4, 5, 6 vezes maior do que foi a realidade da proposta, mas existe. Tivemos proposta sim pelo João Vitor, tivemos proposta pelo Xavier, que já vazou na imprensa e o Corinthians não fez. A gente recebe algumas sondagens, mas a gente também é muitas vezes criticado porque o Corinthians vende mal seus atletas, porque o Corinthians vende mal suas joias da base. E isso eu enxergo também alguns fatores, né? A gente não entra nesse leilão, a gente não expõe as propostas, como você colocou, muitas vezes a gente segura isso internamente. Às vezes sim, elas vazam, muito mais por empresários. E isso, como você colocou, muitas vezes coloca ao torcedor que o Corinthians... Mas o Corinthians trabalha da forma que ele entende a ser correta. E também o número de venda, o Corinthians vem melhorando isso, vem segurando mais seus atletas. A venda do Pedrinho já mostrou um pouco uma melhora grande nisso. As últimas vendas que o Corinthians fez também foram vendas boas. A venda do Carlos Augusto, por exemplo, no meu ponto de vista, foi uma excelente venda e é um negócio que o Corinthians vai ter um lucro futuro também, não tenho dúvida que ele está indo muito bem na Europa. Mas muitas vezes também as vendas são de base pelo tamanho do Corinthians, pela pressão. É difícil a gente colocar um menino para jogar no Corinthians. Por mais que a gente cobre, vocês cobrem, a torcida cobre, queira. A pressão é grande demais, é o que eu coloquei aqui, o que é jogar num Corinthians, né? Então a gente briga contra isso o tempo todo, mas para que o jogador possa ter tempo, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ter o sucesso dele, para que depois isso vai refletir numa grande venda, né? Então a gente vê muito isso em alguns clubes que não contratam e por isso tem a necessidade de colocar os meninos para jogar. E o Corinthians, como eu coloquei nesse momento, tem feito isso. Por estar, lógico, numa situação financeira complicada, mas principalmente por ter bons garotos na base, por ter, como a gente vai ver por aí, a gente já viu na zaga aí com o João Vitor, com o Raul, a gente já vê o Piton aí fazendo excelentes jogos, já se firmando como um nome de um lateral esquerdo de projeção muito boa já na Europa toda, ele já é monitorado já há algum tempo, é um jogador que tem sondagens, não tem proposta, teve já lá atrás. Então, lógico, com o tempo, com o jogo, com rodagem, a gente vai ter cada vez mais melhores propostas e melhores vendas. O Cássio vai renovar o contrato? Tá tudo certo? Então, essa também foi uma notícia que saiu. O Cássio, se eu não me engano, tem mais 2 anos ainda e pouco, quase 3. Final de 22, né? Então, 2 anos. No momento certo nós vamos conversar com ele, mas não existe essa conversa ainda. O Cássio é patrimônio do Corinthians. Então, nós vamos conversar na hora certa. Não existe essa conversa, não tem essa necessidade no momento. Ainda tem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos de contrato. Quando chegar o momento, vamos, mas como eu já coloquei diversas vezes, pelo Corinthians o Cássio não sai daqui. Tá. Penúltima, o brasileiro, o Corinthians, termina qual a posição que você quer o Corinthians, além do título, obviamente, mas que você acha como no mínimo aceitável ali? Eu quero o Corinthians em primeiro lugar e nós vamos trabalhar para isso. Por mais que a gente, por muitos, a gente já entra como um possível candidato ao rebaixamento. É um absurdo falar isso do Corinthians, pelo elenco que tem, pelo tamanho que tem, pela camisa que tem, pelo trabalho que é feito. Mas, mais uma vez, a gente volta naquilo, né? Do quanto pior, melhor, a má notícia ou a tragédia vem demais. Esses discursos de hoje em dia que estão indo sempre nessa linha. Mas eu acho que o Corinthians tem que brigar pelos primeiros lugares do campeonato. Não vou falar que o foco principal esse ano, a gente tem colocado, é sempre brigar por título. Isso é o Corinthians, isso é a sua essência, é sempre estar brigando lá na frente. Mas o foco desse ano é que o título nosso, como eu já coloquei algumas vezes, é que a gente põe a casa em ordem para que o ano que vem a gente venha muito mais forte. Mas nós vamos brigar entre as primeiras posições e o trabalho todo vai ser feito para isso.
E para fechar, eu queria que você desse um recado para o torcedor, enfim, você até pediu para... Você tinha algo para falar, então aproveitar o espaço para falar para o torcedor, e a gente vai espalhar seu recado em todas as nossas redes sociais, mais de 6 milhões de pessoas nas nossas redes sociais, e a gente vai fazer questão de espalhar esse recado para o torcedor também. Eu peço que a gente tenha aí um ano, primeiro, para que todos se cuidem nesse momento que a gente vive, o torcedor corintiano e todos os torcedores de todos os clubes, né, se cuidem, cuidem de suas famílias, se vacinem, né, quando chegar a hora. E ao torcedor corintiano que confie no Corinthians, que acredite no Corinthians, que abrace o Corinthians, que o Corinthians tem feito um trabalho muito bom, o Corinthians tem feito agora, iniciou um novo momento, um novo período de reestruturação, de uma modernização na gestão, na parte administrativa, no investimento aí nos meninos, nas nossas categorias de base, no terrão, que a gente tem muitos craques aí, já revelamos muito na história e hoje nós temos bons jogadores também que já estão no profissional, nós temos um elenco competitivo e que a torcida acredite, que a torcida mande energia positiva, que o sócio esteja junto com o clube, que o conselheiro esteja unido. Passamos já pela fase aí das votações das contas do ano de 19 e 20, que agora a gente olhe para frente, para que a gente apoie o clube, para que vocês estejam junto, que o Corinthians vai estar, nós todos aqui, está trabalhando 24 horas por dia para que o Corinthians seja cada vez maior, para que o Corinthians coloque suas contas em dia e para que o Corinthians brigue por títulos, como sempre brigou. Mas o Corinthians é muito mais que títulos, o Corinthians é muito mais que futebol, o Corinthians é o clube do povo, o Corinthians é a vontade, é a raça, é a força do povo brasileiro, do povo corintiano, de acordar, de trabalhar, de superar as dificuldades. E é mais um momento de dificuldade. O corintiano sabe muito bem o que é isso. Acho que tenho certeza que é o torcedor que mais entende o que eu estou falando aqui, que é o torcedor muitas vezes sofrido, trabalhador, que briga para superar aí as dificuldades. E esse é o meu pedido, que o corintiano venha junto, que apoie, que confie no Corinthians, que trabalhe, que torça, que o Corinthians vai dar mais uma vez a volta por cima. O Corinthians é o clube de superação, o Corinthians é o clube do povo brasileiro e que vocês estejam aí confiantes que nós vamos dar a volta por cima de novo. Já ficamos aí muitos anos sem títulos, já ficamos 23 anos sem títulos, nossa torcida só cresceu e esse momento a gente precisa do corintiano junto. O Corinthians precisa do corintiano, não é o presidente, é o Corinthians. O corintiano apoie, o corintiano nos ajude aí nas redes sociais, que acompanhe o time, que apoie o time, mesmo nas dificuldades, mesmo nesse momento que o time não vai bem. É uma transição, é uma reestruturação. E com vocês junto, com o corintiano apoiando, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair muito mais rápido dessa situação e vamos estar comemorando muitos títulos aí nos próximos anos, sem dúvida nenhuma.